Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Esta é praticamente a conclusão do capítulo 6 do Evangelho de São João, que começou lá no versículo 1, para contar a multiplicação dos pães que aconteceu então na Galileia, depois Jesus atravessando o mar, lago de Tiberíades, sendo então seguido pelas multidões, as mesmas que tinham comido na multiplicação dos pães, para as quais ele começa a fazer esse longo discurso sobre o pão da vida, contestado em alguns momentos, para chegar ao final com esta atitude de muitos dos próprios discípulos debandando, indo embora. Inicialmente, escandalizando-se com a afirmação dele, de que ele é o pão da vida, para dizer que esta palavra era muito dura, muito difícil de aceitar. E depois, para começar a se retirar então. Bem, antes de tudo, gente, não basta a gente seguir Jesus por um tempo, né? Antes de tudo, é necessário que a gente seja capaz de perseverar. Aliás, em tudo que a gente faz é necessário que haja perseverança. O começo, às vezes, requer um certo propósito, uma certa energia, mas depois vem um certo entusiasmo. Com o passar do tempo, esse entusiasmo se esfria e a gente precisa se vencer para não abandonar o que a gente está fazendo. Então é preciso perseverar, antes de tudo. O Evangelho começa mostrando, antes da debandada do povo, as razões. Uma palavra muito dura. Esta palavra é muito difícil de aceitar. É assim que a multidão dizia. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Não é a única vez que no Evangelho aparecem momentos em que os discípulos ou seguidores de Jesus vão perceber que não é nada fácil continuar. Quando Jesus falou sobre o matrimônio, por exemplo, ao final os discípulos disseram: se é esta a condição do homem e da mulher, então é melhor não se casar, então. E Jesus ainda reafirma, depois apontando até para o celibato, né? Até para aqueles que não se casam por amor ao reino. Então Jesus não muda as palavras para torná-las mais agradáveis, mais apetecíveis, mais interessantes. E este é o grande risco para pessoas que vivem num tempo como o nosso, em que a gente tem facilidades, em que a gente tem liberdades, em que a gente tem sempre a proposta de aceitar ofertas, de rejeitar uma, de aceitar outra. Então, isso nos leva a uma certa atitude
de escolher as coisas que nos interessam, que nos agradam, e rejeitar as coisas que nós não apreciamos. E com as coisas de Deus, muitas vezes é assim também. Talvez alguma pessoa possa, no nosso tempo, é lamentável que isso aconteça, mas o que se pode fazer? Que alguma pessoa, por exemplo, escolha a religião por sentir-se melhor naquele lugar, de acordo com aquela pregação, com aquelas palavras, e não de acordo com um convencimento, com uma convicção. É lamentável, porque a religião encerra uma atitude diante de alguma coisa que a gente realmente crê, de verdadeiras convicções. O fundamento da religião é a fé. Tudo depende do que eu creio e não do que me agrada. Afinal de contas, a nossa existência está sujeita às coisas que não nos agradam. A maior parte das coisas da nossa vida não foram escolhidas por nós. Não escolhemos onde nascemos, não escolhemos a família na qual nascemos, não escolhemos a nossa cultura, a nossa identidade. Escolhemos algumas coisas a partir das coisas que nos são dadas, sem a nossa participação, sem a nossa opinião. Nós vivemos a vida dentro dos limites, um dia nós vamos morrer. Enfim, faz parte da natureza humana, dentro da história, dentro da realidade, que a gente não escolha só o que nos interessa, que a gente aprenda a aceitar aquilo que é difícil também. Daí o risco da gente pensar que a palavra de Deus pode ser assim manipulada. Então, enquanto ela nos agrada, nós a aceitamos. Quando ela nos causa algum conflito, então nós a deixamos. Jesus é assim. Agora, o fato que nos chama bastante atenção é que, ao final, Jesus não se dobra diante desta debandada. Jesus seria um péssimo marqueteiro, porque no marketing, na propaganda, a gente procura agradar as pessoas, ou pelo menos fazer com que elas acreditem que elas terão alguma coisa muito interessante, para que elas assim comprem. E a pessoa, por mais que ela esteja buscando algum bem, alguma satisfação, ela tem que gastar. Às vezes a pessoa paga um preço alto, nem ela mesmo se dá conta de que o preço é alto demais, porque ela foi seduzida, foi atraída para aquilo. Jesus, no entanto, não só não retira as dificuldades para tornar a sua palavra mais agradável, como também ele chama aqueles que ficam também a um confronto. Os que foram embora tiveram que tomar uma decisão, tomaram a decisão de ir embora. Os que ficaram são levados a tomar uma decisão, a de continuar. E o que Jesus consegue provocar no final dessa leitura, quando pergunta aos 12 se eles também não querem ir embora, é que eles digam por que não querem ir embora. Pedro é o intérprete da comunidade, dizendo: tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Isso reforça então ainda mais a sua fé, a sua convicção. Eu me detenho nesta ideia de que a gente, ao confrontar-se com as dificuldades, a gente deve não só permanecer, como dizer por que permaneceu, por que não foi embora. Eu me lembro quando estava no seminário, a gente se motivava muito com os colegas. Nós éramos uma turma que estava fazendo um caminho juntos. Então, cada dia, cada mês que passava era uma experiência. E a gente partilhava dos sucessos, das alegrias e tudo mais. De repente, algum colega saía. Às vezes, do nada, saía do seminário. E era interessante como a saída daquele colega naturalmente nos levava a um certo silêncio, a um certo momento assim de apatia. No entanto, naquele momento, lá no fundo do coração da gente, vinha uma pergunta: por que eu não vou embora também? E por trás dessa pergunta, por que eu não vou embora? A pergunta mais importante: se eu vou ficar, por que eu vou ficar? Para que eu possa dizer, como São Paulo dizia de uma maneira tão bonita: sei em quem eu acreditei. Rezemos.
Ó Deus, que renovastes nas águas do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram no Cristo, para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.